Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, tudo bem com vocês? Vamos agora trabalhar um outro tema que está na recuperação de empresas, já com as modificações que a Lei 11.101 sofreu no ano de 2005. Então, primeiramente, temos que estudar, rever uma terminologia do modelo anterior, né, do modelo do decreto, que é da concordata e recuperação de empresas. Então, o Decreto-Lei número 7.661 de 45 tratava da concordata e da falência. Então a preocupação principal desse ordenamento é nos credores e não em si a própria sobrevivência, bem como o restabelecimento da empresa. O importante era observar o princípio da par condicio creditorum, que significava dar aos credores de uma mesma categoria uma condição igualitária, ordenando-os de acordo com os critérios legalmente fixados. Na Lei 11.101 de 2005, além de se manter o respeito à par condicio creditorum, busca-se a preservação da empresa, por meio de sua recuperação, entendendo que a falência de uma empresa traz prejuízos não apenas ao empresário individual, EIRELI, ou sociedade empresária, mas também para preservar empregos e relações com os credores diretos e indiretos. Então, o finado decreto 7661 de 45, ele previa a figura da concordata, e o procedimento da concordata não tinha natureza ou características contratuais, pois a vontade dos credores não era considerada para a concessão da concordata. O juiz levava em conta a presença dos requisitos definidos em lei para a concessão de concordata e, por essa razão, autores como Sérgio Campinho dava a natureza da antiga concordata de um favor legal. No texto da Lei 11.101 de 2005, a concordata deixa de existir e dá lugar ao Instituto da Recuperação de Empresas. A recuperação de empresas tem a natureza definida de acordo com o mesmo autor de contrato judicial, onde a decisão do juiz é restrita ao acordo entre credores e devedores. A concordância da maioria dos credores em relação à proposta apresentada pelo devedor é que será objeto da homologação judicial. A atual legislação é aplicada para todas as recuperações que forem requeridas após a vigência do atual ordenamento. Entretanto, para as concordatas requeridas sob a aplicação da lei anterior, que é repetidamente, o decreto 7.661 de 45, o procedimento seguirá de acordo com aquela legislação até o seu término, podendo o devedor, caso preencha os requisitos a seguir indicados, mediante a concordância dos credores, pleitear a conversão concordata em recuperação judicial, conforme previsão na atual lei, nossa lei atual, do artigo 192, parágrafo 2º, e assim por dizer. Com isso, nós vamos ter aqui um conceito que é justamente que a recuperação de empresas tem o objetivo de contribuir para que a empresa que passa por uma crise econômico-financeira tenha condições de superá-la. A intenção do legislador foi preservar não só a empresa em crise, mas também a relação empregatícia e toda a cadeia de fornecedores que dela dependa. Para tanto, é indispensável que a empresa demonstre os requisitos estabelecidos na Lei 11.101 de 2005, bem como a aprovação dos credores da proposta de pagamento de suas obrigações. A recuperação de empresas tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à economia. Inclusive, essa é a redação do artigo 47 da própria lei.
Com relação às espécies, a recuperação de empresas pode ser judicial ou extrajudicial. Na recuperação judicial, tanto a proposta como a concordância dos credores ocorre no judiciário. Já na recuperação extrajudicial, a proposta do devedor e a concordância dos credores ocorrem fora do judiciário, e mesmo que a proposta seja homologada judicialmente, não se transformará em recuperação judicial, já que o acordo não foi obtido com a fiscalização do judiciário. Com relação aos órgãos, temos primeiramente o administrador judicial, que é a figura do comissário, prevista no antigo modelo, foi substituída pelo administrador judicial, que deve ser um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas, contador ou uma pessoa jurídica especializada, artigo 21 da lei. E se for pessoa jurídica, deverá ser informada a pessoa física que ficará responsável pela gestão da recuperação, que não poderá ser substituída sem autorização judicial, artigo 21 e 23 da lei. Os honorários do administrador serão fixados pelo juiz, sendo que a remuneração não poderá exceder 5% do valor dos créditos sujeitos à recuperação, valor este que será pago pela empresa em recuperação, artigo 24, parágrafo 1º da lei. De acordo com a Lei Complementar 147 de 2014, que delimitou o teto máximo de honorários do administrador para microempresas e empresas de pequeno porte em recuperação, acrescentou, portanto, o parágrafo 5º ao artigo 24 da Lei de Falências e Recuperação Judicial, pelo qual a remuneração do administrador judicial fica reduzida a, no máximo, 2% do valor dos créditos sujeitos à recuperação. Na recuperação, a regra do artigo 24, parágrafo 2º da Lei, prescreve: será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento após o atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 desta lei, ou seja, depois de apresentados e aprovados os contos do administrador, ao final da falência, não se aplica, pois se trata de obrigações específicas da falência, e, portanto, não justificaria pagar uma porcentagem de honorários do administrador apenas no final do processo. Então, aqui vem uma crítica, portanto, que foi dita. O administrador terá como função, na recuperação judicial, artigo 22, incisos 1 e 2 da lei, primeiro, enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51, comunicando a data do pedido de recuperação judicial, fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados, dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento das habilitações e impugnações de créditos, exigir dos credores, do devedor ou dos seus administradores quaisquer informações, elaborar a relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º da lei, consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18 da lei, requerer ao juiz convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos na lei ou quando entender necessária sua ouvida para tomar decisões, contratar mediante autorização judicial profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções, manifestar-se nos casos previstos em lei, inciso 1 do artigo 22, fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial, requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação, apresentar ao juiz para juntada aos autos relatório mensal das atividades do devedor, apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 63 da lei, e também de acordo com o inciso 2 do artigo 22 da lei. É importante observar que o devedor, seus administradores ou diretores continuarão na gestão de seus bens, mas são fiscalizados e auxiliados pelo administrador judicial. Outro órgão é o Comitê de Credores, que é facultativo, é composto de no máximo 4 representantes, sendo um da classe dos trabalhadores, um da classe dos credores de direitos reais e privilégios especiais, e um representante dos credores quirografários e privilégios gerais, além de um representante da nova categoria acrescentada em 2014, que envolve justamente
representante da classe de microempresas, empresa de pequeno porte, com 2 suplentes. Apesar dessa indicação para a composição do comitê, ele pode funcionar mesmo com número inferior e, o artigo 26 da lei, e os membros do comitê de credores não poderão ser custeados pelo devedor. O comitê de credores, quando for constituído, tem as seguintes funções: fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial, zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei, comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores, apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados, requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral dos Credores, fiscalizar a administração da atividade do devedor, apresentando a cada 30 dias relatório de sua situação, fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial, submeter a autorização do juiz quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas nesta lei, a alienação de bens do ativo permanente, a concessão de ônus reais ou das garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período em que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial. Na função de fiscalização, qualquer membro do comitê de credores pode exercer essa atividade, mas quando a lei prevê a manifestação expressa do comitê para a decisão judicial, a decisão é tomada por maioria dos representantes. Temos também a Assembleia Geral de Credores como órgão, o terceiro órgão. A Assembleia é o órgão que delibera sobre as questões de interesse dos credores. É composta pelas classes de titulares de crédito derivados da legislação trabalhista ou acidente de trabalho, é uma classe. Outra classe, titulares de créditos com garantias reais. Outra classe, titulares de créditos quirografários, de privilégios especiais, gerais e subordinados. E titular de créditos enquadrados com microempresa ou empresa de pequeno porte. Normalmente, o voto do credor na Assembleia é proporcional ao valor do crédito, artigo 38 da lei, com exceção da Assembleia que decide sobre o plano de recuperação de empresas. O quórum para aprovação do plano de recuperação de empresas é cumulativamente: primeiro tópico, a concordância da maioria dos credores trabalhistas e créditos pertencentes a microempresas de pequeno porte na Assembleia, presentes na Assembleia, e concordância da maioria dos credores presentes, pertencentes às classes dos credores com garantia real, quirografários, privilégio geral, especial e subordinados, créditos pertencentes a microempresas de pequeno porte e que representem mais da metade dos créditos pertencentes na Assembleia. Note que, nesse caso, cada classe vota separadamente e é necessária a aprovação de cada classe. A Assembleia Geral de Credores tem por função aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial trazido pelo devedor, constituir o comitê de credores, bem como escolher seus membros e sua substituição, deliberar sobre o pedido de desistência do devedor, nos casos do parágrafo 4º do artigo 52 da lei, indicar o nome do gestor judicial quando do afastamento do devedor, além de tratar de qualquer outra matéria que possa afetar o interesse dos credores. Atenção que para esses assuntos que não sejam aprovação do plano de recuperação judicial, o quórum é o mesmo usado na falência, ou seja, o voto do credor é proporcional ao valor de seu crédito, e se houver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia. A Assembleia é convocada pelo juiz, presidida pelo administrador judicial, que designará um secretário entre os credores presentes. A Assembleia será instalada em primeira convocação com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e em segunda convocação qualquer número. Qualquer deliberação a ser realizada por meio da Assembleia Geral de Credores poderá ser substituída com idênticos efeitos por: primeiro, termo de adesão firmado por tantos credores quanto satisfaçam o quórum de aprovação específico nos termos estabelecidos no artigo 45A da lei, votação realizada por modelo eletrônico ou outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz. A decisão tomada pela Assembleia é soberana quanto ao mérito, mas o juiz pode interferir no controle das formalidades, legalidade e vícios. Falando agora mais diretamente sobre a recuperação judicial, sobre a legitimidade para requerer recuperação judicial, ela pode ser requerida pelo devedor
que apresente os requisitos que serão vistos, mas é essencial que exista atividade empresarial. Portanto, quem exerce atividade não empresarial não tem direito à recuperação de empresas. Além disso, algumas empresas são excluídas da recuperação. É o caso de instituições financeiras, seguradoras, operadores de previdência privada e de plano de saúde, conforme a legislação própria já trabalhada no episódio anterior. Com os requisitos, para que o devedor possa requerer a recuperação judicial, precisará demonstrar os seguintes requisitos. Primeiro, exercer atividade empresarial de forma regular há mais de 2 anos. Então, com base nisso, o devedor precisa exercer essa atividade, ou seja, os profissionais liberais, sociedades simples e cooperativas não poderão ser beneficiadas pela recuperação de empresas, já que não exerce atividade empresarial. Além disso, a atividade empresarial precisa ser regular, o que significa que a atividade deve ter sido registrada na junta comercial, ou seja, que o empresário irregular, a sociedade comum e a sociedade em conta de participação não poderão pleitear a recuperação judicial. Outra questão relevante sobre esse requisito é que o devedor precisa demonstrar a regularidade da atividade pelo prazo mínimo de 2 anos, o que significa que, além dos registros, os livros autenticados nesse período demonstrarão a continuação da atividade. Merece atenção também o produtor rural, que não tinha obrigação de registrar na junta nos termos do artigo 971. Para ele, a atividade é irregular, mesmo sem um registro. Portanto, não seria correto exigir desse produtor o prazo de 2 anos regular. O registro na junta torna a sua atividade empresarial apenas. Por isso, o posicionamento atual é que o prazo de 2 anos de atividade regular será aprovado pelo cálculo do período de exercício da atividade rural por pessoa física e será feito com base no livro caixa digital do produtor rural, chamado de LCDPR, ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o tal do LCDPR, e pela declaração de imposto de renda de pessoa física e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. Previsão do artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Falência, alterada em 2020. Nesse sentido, o STJ já se posicionou que, para cumprir os 2 anos exigidos por lei, o produtor rural pode aproveitar o período anterior ao registro, pois já naquela época ele estava exercendo regularmente atividade empresarial. Então, só para sistematizar, não pode requerer recuperação judicial. Primeiro, atividade não empresarial, contra profissional liberal, sociedade simples e cooperativa. Também quem tem atividade irregular, que é o empresário irregular, sociedade comum e sociedade em conta de participação. E também, por questão de legislação própria, instituição financeira, seguradora e operador de previdência privada. Não pode ter sofrido falência, mas se tiver ocorrido, que possua declaração de extinção das obrigações, conforme disposto no artigo 158 e 159 da Lei 11.101. O importante desse requisito é saber que, uma vez que a falência seja decretada, não é possível sua conversão e recuperação judicial, como acontecia na concordata suspensiva da legislação anterior. A recuperação serve para evitar que algum credor possa requerer a falência do devedor, mas se a falência for requerida, a última oportunidade para o devedor pedir recuperação será o prazo de contestação, como foi visto, inclusive, anteriormente. Terceiro requisito, não pode ter obtido a concessão de recuperação judicial nos últimos 5 anos. A Lei Complementar 147 de 2014 diminuiu o prazo do plano especial descrito no artigo 48. Por essa razão, o prazo de 5 anos será usado para qualquer modalidade de recuperação judicial. Letra D. Não ter sido condenado o empresário individual, o sócio controlador ou administrador em crime falimentar. Esse requisito não é indispensável na visão dos professores de empresarial, já que bastaria afastar a pessoa condenada ao crime falimentar da administração da empresa em recuperação. Aliás, o objetivo da preservação da empresa é o cuidado não apenas com o titular da atividade empresarial, mas de todos que direta ou indiretamente se relacionam com a empresa, que são credores, empregadores, etc. Portanto, se a empresa tem condições de se recuperar e os demais requisitos foram cumpridos, a recuperação deve ser concedida. Sobre os créditos atingidos e os excluídos. Então, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes até a data do pedido, ainda que não vencidos.
Portanto, se o contrato foi firmado após o pedido de recuperação, automaticamente o crédito não será atingido pela recuperação. Alguns créditos, apesar de terem sido contratados antes do pedido de recuperação, não serão atingidos pelo plano, o que significa dizer que ou serão pagos normalmente, ou seus credores terão as ferramentas processuais para cobrar seus créditos. São eles, primeiramente, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, que são também o credor de contrato de arrendamento mercantil, proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de revogabilidade ou irretratabilidade, inclusive incorporação imobiliárias, o proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Da mesma forma, estão excluídos os credores de crédito cedidos fiduciariamente, ou seja, quando os créditos recebíveis da empresa devedora são dados como garantia fiduciária, normalmente a bancos, o que permite a estes não se sujeitarem ao plano de recuperação. Nesses casos, a empresa devedora não recebe o crédito, já que os valores pagos ficarão numa conta especialmente criada para servir de garantia. São as chamadas travas bancárias. A respeito das travas, várias empresas devedoras alegam a ilegalidade dessas travas, então o STJ se posicionou a respeito, dizendo, portanto, que de modo geral elas são válidas. Também o crédito decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, que já se explicou anteriormente. Também o crédito tributário, porque a empresa de recuperação tem direito ao parcelamento nos termos do artigo 155-A, parágrafos 3º e 4º do CTN. O crédito relativo à dívida constituída nos últimos 3 anos anteriores ao pedido de recuperação judicial que tenha sido contraído com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias. A renegociação de dívida com instituição financeira nos termos de ato do Poder Executivo. A título de apontamento, é importante salientar que a modificação na recuperação em 2020 acrescentou entre os créditos, entre os credores excluídos, aqueles relativamente à dívida constituída nos 3 anos anteriores ao período de recuperação e renegociação de dívida com instituição financeira nos termos de ato do Poder Executivo. E tem que ter atenção, porque os credores que não são atingidos pela recuperação não são de forma alguma prejudicados, pois ao final receberão, normalmente, ou poderão recuperar seus bens no caso do credor que possui propriedade do bem, sob pena de ingressarem com medidas oportunas ou até mesmo pedirem a falência da empresa em recuperação. Bom, com relação ao juízo competente, para que o devedor ingresse com seu pedido de recuperação judicial, esse vai ser o local do principal estabelecimento do devedor e, como foi visto anteriormente, não necessariamente a sede do devedor, e sim a sede dos negócios realizados pelo devedor é que é o principal estabelecimento. Se houver essa consideração declarada pelo juízo trabalhista, com o objetivo de atingir os bens dos sócios, pode permanecer no juízo trabalhista, apesar da tramitação da recuperação judicial. Nesse sentido, foi o entendimento do próprio STJ. Outra ação que não será atraída pelo juízo da recuperação de empresas seria a ação de despejo da empresa em recuperação, também no sentido do próprio STJ igualmente. Quanto ao procedimento, a contagem de prazos que vem de uma discussão antiga, se seria, na verdade, primeiramente, envolve o artigo 1015 do Código de Processo Civil, justamente que fala das possibilidades do uso do recurso de agravo no instrumento. A premissa inicial seria que haveria ou não o cabimento de agravo no instrumento quando houvesse uma decisão interlocutória sem previsão expressa na Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Essa questão já foi superada pelo enunciado 69 da Jornada de Direito Processual Civil do STJF, que prescreveu que a hipótese do artigo 1015 do parágrafo único do CPC abrange os processos concursais de falência e recuperação. E o próprio STJ analisou a tese em recursos repetitivos e resolveu que cabe agravo no instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência por força do artigo 1015, parágrafo único do CPC. E o próprio artigo 189, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, alterada em 2020, assim resolveu.
As decisões proferidas nos processos a que se refere esta lei são passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses que a lei prevê de forma diversa. Outra questão relevante diz respeito à contagem de prazos, se serem dias úteis ocorridos, já que a legislação trata de aspectos processuais e materiais. Não há dúvida de que devem ser usados dias úteis no cabimento de peças puramente processuais, tais como contestação e recursos, e dias corridos para entrega de relatórios, prestação de contas pelo administrador, proposta do devedor na recuperação judicial. Entretanto, qual seria a regra aplicada para o período de suspensão que será estudado depois e que atinge execuções em andamento, mas também os prazos prescricionais? Para resolver a questão, o artigo 189, parágrafo 1º, inciso 1 da lei, alterada em 2020, diz que todos os prazos nela previstos são contados em dias corridos. Portanto, não resta dúvidas de que a recuperação dos prazos do chamado stay period, do período de paralisação, que será estudado adiante, bem como o prazo para apresentação da proposta do devedor, são contados em dias corridos. A petição inicial, nela o devedor deverá ingressar com pedido de recuperação judicial por meio de uma petição contendo a exposição de sua situação patrimonial, explicando a crise econômico-financeira, juntando os seguintes documentos. Primeiro, a exposição das causas concretas de situação patrimonial do devedor e das razões para a crise econômico-financeira. Também as demonstrações contábeis relativas aos últimos 3 exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, descrição da sociedade do grupo societário de fato ou de direito. Também tem que apresentar a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles que, por obrigação de fazer ou de dar, com indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem e o regime de vencimentos. Também a relação integral dos empregados, que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com correspondente mês de competência e discriminação dos valores pendentes de pagamento. Certidão de regularidade do devedor do Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores. A relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor, os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras, de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras. Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial, relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados, relatório detalhado do passivo fiscal, relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada de negócios jurídicos celebrados com os credores, de que trata o parágrafo 3º do artigo 49 da lei, e que são credores proprietários. Esses documentos servem para mostrar a situação real da empresa que está requerendo recuperação e são importantes para posteriormente se verificar a viabilidade da proposta de recuperação que ainda será apresentada. Na petição inicial também devem estar demonstrados os requisitos do artigo 48 da lei, que já foi estudado na legitimidade para requerer recuperação. Além disso, o valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Tem um instituto novo que é chamado consolidação processual e substancial. A consolidação processual ocorre quando os membros de um grupo econômico formam um litisconsórcio ativo e, nesse caso, haverá a coordenação de atos processuais, como, por exemplo, a nomeação de um único administrador judicial, mas cada devedor apresentará a sua proposta.
O juiz poderá desmembrar em quantos processos, quantos forem necessários, já que é possível resultados diferentes, com a concessão de falência para alguns e recuperação para outros. Por outro lado, na consolidação substancial, a autonomia patrimonial dos devedores será desconsiderada e, nesse caso, haverá um único plano de recuperação com todos os credores reunidos em uma única assembleia de credores. Para que ela ocorra, o juiz deverá determinar a consolidação para verificar a existência de garantias cruzadas, relações de dependência ou controle, identidade total ou parcial do quadro societário e ainda a atuação conjunta no mercado. Temos também a constatação prévia, que é aquela em que o juiz, quando reputar necessário, poderá nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover, em 5 dias, a constatação das condições de funcionamento da requerente, da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial, bem como da análise do juízo competente. Não caberá a esse profissional fazer análise de viabilidade econômica da requerente, mas apenas apresentar um laudo dos aspectos formais dos requisitos. Quanto ao processamento da recuperação judicial, após a verificação do laudo apresentado, o juiz deferirá o seu processamento e nomeará o administrador judicial, ordenando a suspensão de todas as execuções com o devedor, das execuções tributárias, determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais, bem como determinará a dispensa da apresentação das certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público, das fazendas públicas, federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios, em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor para a divulgação dos demais interessados. As ações que demandarem quantia ilíquida permanecem no juízo de origem, permitindo o pedido de reserva de valor a ser fixado pelo próprio juízo de origem. Da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, caberá agravo no instrumento, que é o recurso cabível para decisões interlocutórias. Neste mesmo sentido, o enunciado 52 da primeira jornada de comercial do CJF diz que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial desafia agravo no instrumento. É incomum o indeferimento do processamento de recuperação, pois se o problema for a falta de documentos, o ideal é que o juiz conceda um prazo de 10 dias para os documentos serem juntados. Mesmo assim, se a decisão indeferir o processamento da recuperação, caberá recurso de apelação pelo artigo 1009 do CPC. O devedor terá um prazo de 60 dias, contado o deferimento do processamento da recuperação, para apresentar um plano de recuperação, bem como uma avaliação completa do ativo e do passivo. Quando o juiz defere o processamento da recuperação judicial, o devedor não pode desistir da recuperação, a não ser que obtenha a aprovação da Assembleia Geral de Credores. A partir dessa decisão, o juiz ordenará a expedição de edital, contendo o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação, a relação de credores, bem como a respectiva classificação e valores, abrindo-se prazo para habilitação ou oposição em relação aos dados do edital. Essa decisão marca a diferença entre os créditos existentes e os que serão constituídos durante a recuperação. Essa distinção é importante, pois se houver convolução da recuperação em falência, os créditos constituídos durante a recuperação terão tratamento diferenciado. Temos aqui uma situação da letra A, que é a suspensão das ações em andamento e os prazos prescricionais. Quando o juiz defere o processamento da recuperação judicial, ocorrem os seguintes efeitos. Primeiro, suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime da lei. Segundo, suspensão das execuções ajuizadas com o devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação ou à falência. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constituição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. A suspensão perdurará pelo prazo de 180 dias, que é o chamado stay period, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
O STJ tinha entendido, antes da alteração da lei, que em caráter de exceção, seria possível a prorrogação por 60 dias. Nesse sentido, ponderou o ministro Luiz Salomão que anote-se que esse prato tem sua razão de ser, no fato da sociedade, necessitar de um período de defesa para reorganizar-se sem ataques ao seu patrimônio, com o fim de apresentar o plano de recuperação, nada vedando sua ampliação pelo juízo diante da especificidade de cada caso. Esse posicionamento nos parecia mais acertado, em vez do que prescreveu o legislador. A informação sobre a sua suspensão é a responsabilidade da empresa em recuperação nas ações em que tramitam as ações e execuções em andamento. A suspensão não significa que as ações serão atraídas ao juízo que está apreciando a recuperação das empresas. Elas permanecerão no juízo de origem para o prosseguimento até após a suspensão. As ações de obrigações ilíquidas, tais como reclamações trabalhistas, indenizações, não serão suspensas e permanecerão em andamento em seu juízo de origem. Durante o período de stay, o stay period, os credores que possuem o direito de propriedade, previsto no artigo 49, parágrafo 3º da lei, não poderão arrecadar seus bens. Outra questão relevante é que a suspensão não atinge os devedores solidários, garantidores, como, por exemplo, os avalistas e fiadores da empresa em recuperação, já que as garantias serão mantidas na recuperação. Portanto, as execuções contra garantidores prosseguirão normalmente, súmula 581 do STJ, além do artigo 49, parágrafo 1º da lei. Em relação às execuções tributárias, a previsão legal é que elas não seriam suspensas. Porém, a segunda turma da STJ tem entendido que a não suspensão das execuções tributárias se contrapõe com a preservação da empresa pretendida na recuperação, de tal modo que o correto seria suspender também elas. Entretanto, outras turmas têm entendimento contrário, ou seja, que execuções devem seguir como a lei determina. O que gera um consenso para o STJ, mas agora está definido pelo legislador, é que mesmo prosseguindo, os atos de constrição de bens essenciais da manutenção devem ser resolvidos por cooperação jurisdicional. Outra questão importante é que é possível que o juiz de recuperação judicial, mesmo antes do deferimento do processamento da recuperação judicial, conceda a tutela de urgência e antecipe o período de stay, nos termos do artigo 6º, parágrafo 12 da lei, já alterada. Nesse sentido, o STJ já se posicionou pela legalidade da antecipação da seguinte maneira: compete ao juízo da recuperação judicial o julgamento da tutela de urgência, que tem por objetivo antecipar o início do stay period ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferir o processamento da recuperação. Com relação à habilitação dos credores, o edital será publicado na sequência do deferimento do processamento da recuperação judicial, contendo a relação dos credores apresentada pelo devedor. A partir da publicação do edital, os credores que não foram relacionados terão 15 dias para se habilitarem ou apresentarem suas divergências. Essa habilitação ou divergência é feita em face do administrador judicial e conterá as seguintes informações. Primeiro, o nome, o endereço do credor, o endereço em que receberá a comunicação de qualquer ato, o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação, os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas, a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, o respectivo instrumento, e a especificação do objeto da garantia que estiver em posse do credor. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas, se estiverem juntados em outro processo. Após a habilitação do prazo de 45 dias, o administrador deverá publicar um novo edital que conterá a relação dos credores, que é o quadro geral de credores, e eles então terão 10 dias a partir da apresentação do quadro geral de credores para impugnar seus créditos relacionados. A impugnação poderá ser feita por qualquer credor, pelo Comitê de Credores ou até pelo Ministério Público. A impugnação será autuada em separado e da decisão que resolve a impugnação cabe recurso de agravo, conforme o artigo 8º, parágrafo único e 17 da lei. Apenas depois de apreciar cada impugnação realizada, o juiz homologará o quadro de credores no prazo de 5 dias, contados da sentença que julgou as impugnações.
após o prazo definido pelo artigo 7º, parágrafo 1º, de 15 dias de publicação do edital, a habilitação ainda pode ocorrer, mas será considerada retardatária. O credor habilitado retardatariamente não terá direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral, exceto os trabalhadores. Perderá os direitos a rateios eventualmente realizados, ficará sujeito ao pagamento de custas, não poderá computar os juros e acessórios ocorridos após o prazo de habilitação. Após a homologação do quadro de credores, ainda será possível ingressar com ação de retificação do referido quadro e habilitação retardatária, que poderá ser proposta por qualquer credor e também pelo Ministério Público, se houver algum vício descoberto após a homologação do quadro de credores. Dependendo de quando se habilitar, a forma processual pode ser por simples impugnação, se o pedido for feito até a homologação do quadro geral de credores, ou por uma ação de conhecimento do procedimento comum, que é uma ação de habilitação retardatária e de retificação do quadro de credores, se for feito após a homologação do quadro geral de credores. Na habilitação retardatária, caberá pedido de reserva de valor, e é importante ressaltar que a recuperação judicial poderá ser encerrada, ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatária serão redistribuídas ao juízo de recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum. O prazo máximo para proceder à habilitação retardatária ou requerer a reserva de valor é de 3 anos, contados da data da publicação da sentença que decretar a falência sob pena de decadência. Com relação à proposta do devedor, ao mesmo tempo que a habilitação e a verificação dos créditos estão ocorrendo, começa a ocorrer o prazo para a apresentação da proposta pelo devedor. A partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, o devedor terá 60 dias corridos para apresentar sua proposta de recuperação. Esse prazo não pode ser prorrogado e, se não for cumprido, é motivo para que o juiz convole a recuperação em falência. A proposta deverá conter a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, conforme o artigo 50 da lei, e seu resumo, a demonstração de sua viabilidade econômica e o laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Temos também que examinar os meios de recuperação judicial. O devedor pode apresentar qualquer proposta, desde que os credores a aprovem. São, portanto, meios de recuperação, dentre outros, a concessão de prazos e condições especiais para pagamento de obrigações, a cisão, fusão, incorporação, transformação, cessão de cotas ou ações, a alteração do controle societário, a substituição total ou parcial dos administradores ou modificação dos seus órgãos administrativos, o aumento do capital social, o trespasse ou arrendamento do estabelecimento, a redução salarial, compensação de horários e redução de jornada mediante acordo de convenção ou convenção coletiva, a dação em pagamento ou novação das dívidas, a venda parcial de bens, a emissão de valores mobiliários, usufruto de empresa, conversão de dívida em capital social, venda integral da devedora, desde que garantidos aos credores não submetidos ou não aderentes a condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada. Normalmente, a empresa, para se recuperar, precisará acumular mais de um modo de recuperação. Apesar do artigo 50 apenas exemplificar as possíveis propostas que podem ser usadas pelo devedor, existem algumas limitações que devem ser respeitadas no plano de recuperação. São elas: primeiramente, não é possível a previsão de pagamento de um prazo superior a 1 ano para créditos trabalhistas e os provenientes de acidentes de trabalho, mas o prazo estabelecido poderá ser estendido em até 2 anos se o plano de recuperação judicial atender aos seguintes requisitos, cumulativamente. Primeiro, apresentar garantias julgadas suficientes pelo juiz. Segundo, aprovação da maioria dos credores titulares dos créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrente de acidente de trabalho. Terceiro, garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Não é possível a previsão de pagamento do prazo superior a 30 dias para crédito trabalhista de natureza estritamente salarial,
com valor de até 5 salários mínimos, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Na alienação de bem a objeto de garantia real, a supressão da garantia ou a sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada com um parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa do plano de recuperação judicial. Outra situação em recuperação envolve a sucessão trabalhista na venda de unidades produtivas. É uma questão muito discutida, que é se quando existe a venda de uma unidade produtiva da empresa em recuperação, o adquirente responde pelos encargos trabalhistas da unidade. De acordo com o parágrafo único do artigo 60 da lei atual, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 51 dessa lei. Ou seja, para o legislador, não restava dúvidas. O adquirente não assume nenhum encargo, inclusive o trabalhista. Entretanto, longe de ser pacífico, existem alguns posicionamentos favoráveis à sucessão trabalhista na compra das unidades de recuperação. E tem aqui precedentes envolvendo aqui casos julgados particulares. Por outro lado, se mostraram contra a sucessão trabalhista na recuperação judicial Amauri Mascaro Nascimento e Amador Paes Almeida, 2 autores trabalhistas, portanto. A questão foi resolvida no STF, no informativo 548, em maio de 2009, quando manteve a constitucionalidade da isenção de ônus para quem adquire estabelecimentos dentro de um procedimento de falência ou recuperação judicial. Assim, relatou que a exclusão da sucessão tornaria mais interessante a compra da empresa e tenderia a estimular maiores ofertas pelos interessados na aquisição, o que aumentaria a garantia dos trabalhadores, em razão do valor pago, ficar à disposição do juiz da falência e ser utilizado para pagar prioritariamente os créditos trabalhistas. Além do mais, a venda em bloco da empresa possibilitaria a continuação da atividade empresarial, preservando os empregos. No tocante à objeção dos credores, após a apresentação da proposta do devedor, qualquer credor pode se opor ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias. Se não houver objeção à proposta apresentada pelo devedor, o juiz homologará a proposta da recuperação judicial, mas se houver alguma objeção, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano. A Assembleia Geral de Credores aprovará a proposta com o quórum estabelecido no artigo 45 da Lei 11.101, ou seja, cumulativamente, com a concordância da maioria dos credores trabalhistas, decorrente de acidente de trabalho, presente na Assembleia e a maioria dos titulares dos créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Com a concordância da maioria dos credores presentes, pertencentes às classes de credores com garantia real, dos credores quirografários, com privilégio geral, especial e subordinados, e que representem mais da metade dos créditos presentes na Assembleia. Decisão que homologa a recuperação judicial e o cram down. Se a Assembleia Geral de Credores aprovar a proposta de recuperação, o juiz homologará a recuperação, não cabendo a ele analisar a situação financeira do devedor. Nesse sentido, o STJ disse que, cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor, cujo plano tenha sido aprovado em Assembleia, não lhe sendo vedado se imiscuir nos aspectos da viabilidade econômica da empresa. De fato, um vértice sobre o qual se apoia a referida lei é realmente a viabilidade econômica da empresa, exigindo expressamente que o plano de recuperação contenha demonstrativo nesse sentido. No entanto, se é verdade que a intervenção judicial no quadrante mercadológico de uma empresa em crise visa tutelar interesses públicos relacionados à sua função social e a manutenção da fonte produtiva dos postos de trabalho, não é menos certo que a recuperação judicial com a aprovação do plano desenvolve-se essencialmente por uma nova relação negocial
estabelecendo o devedor e os credores reunidos em assembleia. Realmente, existe previsão legal para o magistrado conceder manu militari à recuperação judicial contra a decisão assemblear, cram down, mas não o inverso. Por isso, geraria exatamente o fechamento da empresa com a decretação da falência, solução que se posiciona exatamente na contramão do propósito declarado na lei. Ademais, o magistrado não é a pessoa mais indicada para aferir a viabilidade econômica de plano de recuperação judicial, sobretudo aqueles que já passaram pelo crivo positivo dos credores em assembleia, haja vista que as projeções de sucesso da empreitada e dos diversos graus de tolerância obrigacional recíproca estabelecidos não são credores propriamente não são questões jurídicas, devendo, pois, acomodar-se na sede negocial da recuperação judicial. Assim, o magistrado deve exercer controle de legalidade do plano de recuperação, no que se insere repúdio à fraude e ao abuso do direito, mas não controle da atividade econômica. Nesse sentido, a primeira jornada de direito comercial aprovou os enunciados 44 e 46, que refletem com precisão esse entendimento. No 44, a homologação desse plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle de legalidade, e no 46, não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a judicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores. Mas, se a Assembleia rejeitar a recuperação e houver quórum estabelecido, o juiz pode conceder recuperação. Essa concessão, a partir do não preenchimento do quórum, é chamada de cram down, e nesse caso o juiz pode, dentro de certos limites, conceder recuperação. O quórum para que o juiz conceda recuperação, apesar da não aprovação da Assembleia, é constituído cumulativamente por: primeiro, o voto favorável de credores, que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes na Assembleia, independentemente de classes; a aprovação de 3 das classes de credores, ou caso haja somente 3 classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 classes, ou caso haja apenas 2 classes com credores votantes, aprovação de pelo menos uma delas, sempre nos termos do artigo 45 da lei. Terceiro requisito, na classe em que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, computado na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 45 da lei. A ideia do legislador era instituir no Brasil o instituto do cram down, que ao pé da letra quer dizer goela abaixo. Entretanto, este instituto deveria ser utilizado quando o juiz entendesse pelo cabimento da recuperação para proteger algum interesse social, mas da forma complexa escrita na lei, dificilmente o juiz conseguiria os requisitos para o uso do cram down. Atente-se para o RESP 1.337.898.989, no qual o ministro Luiz Felipe Salomão considerou lícita a concessão do cram down sem que os requisitos do artigo 58 estivessem presentes. No caso em tela, os 2 primeiros requisitos estavam presentes, mas o terceiro requisito, na classe que é bem rejeitado, garantia real, não houve concordância de mais de 1/3 dos credores presentes, e se a concordância de 1/3 dos credores. Esse credor, que concordou, representava quase 96% dos créditos da categoria. Portanto, entendeu o ministro que, no caso concreto, a preservação da empresa deveria prevalecer sobre os requisitos do artigo 58, parágrafo 1º, pois realmente havia concordância da maioria dos credores e deveria ter evitado o abuso da minoria sobre o interesse da sociedade na recuperação do regime da crise empresarial. Passando agora para a proposta dos credores, caso a Assembleia não aprove a proposta de recuperação e nem haja o quórum mínimo supramencionado, o administrador judicial submeterá no ato à votação da Assembleia Geral de Credores a concessão de prazo de 30 dias para que seja apresentado o plano de recuperação judicial pelos credores. Agora vai mudar, vai ser pelos credores. A concessão desse prazo deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade dos créditos presentes à Assembleia Geral de Credores. O plano de recuperação judicial proposto pelos credores somente será posto em votação caso satisfeitos cumulativamente as seguintes condições. Primeira, não preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 58 da lei, que permite o cram down. Segundo, preenchimento dos requisitos previstos no incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 53 da lei, que descreve a proposta que foi apresentada pelo devedor. Terceiro, apoio por escrito dos credores que representem alternativamente mais de 25% dos créditos totais sujeitos à recuperação judicial ou mais de 35% dos créditos dos credores presentes na Assembleia Geral.
Além disso, não imputação de obrigações novas, não previstas em lei ou em contratos anteriormente celebrados ao sócio devedor. E nós temos também a previsão de isenção de garantias pessoais prestadas por pessoas naturais em relação aos créditos a serem novados e que seja de titularidade dos credores que aprovaram por escrito ou daqueles que votarem favoravelmente ao plano de recuperação judicial apresentado pelos credores, não permitida ressalvas de voto, e a não imposição ao devedor ou aos seus sócios de sacrifício maior do que aquele que decorreria da liquidação da falência. Na falência. Bom, continuando, se ainda assim não houver aprovação do plano de recuperação, o juiz não homologará a recuperação e convolará a recuperação em falência, conforme o artigo 73 da Lei 11.101. Contra a decisão conceder recuperação, cabe agravo de instrumento, artigo 59, parágrafo 2º, e da decisão que decretar a falência, caberá agravo de instrumento também, artigo 100. Sobre o encerramento da recuperação judicial, depois de que as obrigações foram cumpridas na recuperação judicial, no prazo máximo de 2 anos, contados da concessão da recuperação judicial, o juiz encerrará a recuperação judicial, de novo, falei direto, né? Independentemente do eventual período de carência, que é tratado no artigo 61, caput da lei. Ressalve-se que, antes dessa alteração, o entendimento de alguns tribunais era que o prazo de 2 anos deveria ser contado após o término do período de carência. Caso não sejam cumpridas as obrigações durante o prazo de 2 anos, haverá convolução da recuperação em falência. Se, por outro lado, a obrigação for descumprida após o período de 2 anos, caberá ao credor executar sua obrigação ou requerer a falência do devedor, de acordo com o disposto no artigo 62 da lei em comento. De acordo com o texto do artigo 63, já alterado em 2020, quando o juiz declara o encerramento da recuperação judicial, determinará, primeiro, o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas no prazo de 30 dias e aprovação do relatório que trata da execução da recuperação judicial. Também a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas, a apresentação de relatório circunstanciado da administração judicial no prazo máximo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor, a dissolução do comitê de credores, a exoneração do administrador judicial, a comunicação ao Registro Público de Empresas e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia para providências cabíveis. O encerramento da recuperação judicial não dependerá da consolidação do quadro geral de credores, artigo 63. Então, para fixar o procedimento todo, petição inicial, depois o juiz defere o processamento da recuperação judicial, 60 dias, devedor, no caso, apresentar a proposta pelo devedor, mais 30 dias, objeção, se não houver o juiz homologa, se houver convocação à Assembleia Geral, se a Assembleia Geral aprovar, o juiz homologa, se rejeitar, aí tem proposta de credores, o juiz declara a falência, o juiz concede a recuperação judicial, inclusive com a possibilidade de cram down. Sobre os efeitos da concessão da recuperação judicial, o primeiro é a novação, porque o plano de recuperação judicial constitui novação dos créditos anteriores ao pedido, mas não libera as garantias admitidas anteriormente de acordo com o texto do artigo 59 da lei. Os credores do devedor, em recuperação, manterão as mesmas garantias e direitos contra os co-obrigados, fiadores, avalistas e obrigados de regresso. Aliás, o credor poderá continuar a cobrança com os devedores solidários. Nesse sentido, a súmula 581 do STJ, que assim determina: a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou co-obrigados em geral, por garantia cambial, real fidejussória. Se a recuperação se transformar em falência, os créditos voltam a ter as características que possuíam antes da recuperação. Nesse sentido, o STJ já disse que... Nesse sentido daí, não vou ler não. B. A administração dos bens. Mesmo com a homologação do plano de recuperação judicial,
o devedor permanecerá na administração dos bens da empresa. Contudo, após a distribuição do referido pedido, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos do ativo permanente, a não ser que o juiz reconheça a utilidade da negociação e depois de manifestação no comitê de credores, contando com a presença e a fiscalização constante do administrador judicial, de acordo com o artigo 66 da Lei 11.101/2005. Contudo, o devedor e seus administradores serão afastados se ocorrer qualquer das seguintes situações previstas no artigo 64 da lei. Primeiro, houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores, ou por crime contra o patrimônio, economia popular ou ordem econômica previsto na legislação vigente. Segundo, houver indícios veementes de ter cometido o crime previsto nesta lei. Terceiro, houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses dos seus credores. Houver praticado qualquer das seguintes condutas: efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação à situação patrimonial, efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e outras circunstâncias análogas, descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao funcionamento regular, simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso 3 do caput, artigo 51 desta lei, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial. Negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do comitê, tivesse afastamento previsto no plano de recuperação judicial. No caso de afastamento dos diretores ou administradores da empresa em recuperação, será nomeado pelos credores um gestor. Ressalte-se, portanto, que o administrador judicial fica com a função de fiscalização e não de gerência da empresa de recuperação. Quanto aos créditos em recuperação, se houver a convolução em falência, outro efeito importante tratamento dado pelo legislador para os credores que contratarem com a empresa em recuperação judicial, já que a maior preocupação dos credores é a possível quebra da empresa. Portanto, o legislador definiu que os créditos decorrentes das obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial são considerados créditos extraconcursais no caso de falência, ou seja, serão pagos antes dos créditos concursais. Note-se, portanto, que ao mesmo tempo que esse tratamento diferenciado facilita o acesso ao crédito da empresa em recuperação, de outro lado pode aprofundar a crise da empresa, trazendo risco inclusive aos credores que gozavam de vantagem no quadro de credores, como era o caso de credores trabalhistas, já que serão pagos antes dos credores concursais. Além disso, o plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los, normalmente, após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial. Quanto à venda dos bens do ativo, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para fins previstos no artigo 67 da lei. Ou seja, dos novos contratos durante a recuperação judicial, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o comitê de credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados pelo plano de recuperação judicial, alterará. Autorizada a alienação pelo juiz, observarão as formalidades a seguir. Nos 5 dias subsequentes à data da publicação da decisão, credores que corresponderem a mais de 15% do capital do valor total de créditos sujeitos à recuperação judicial, comprovada a prestação de caução equivalente ao valor total da alienação, poderão manifestar ao administrador judicial fundamentadamente o interesse da realização da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre a realização da venda. Nas 48 horas posteriores ao final do prazo anterior, o administrador judicial apresentará ao juiz relatório das manifestações recebidas e, somente na hipótese de cumprimento dos requisitos estabelecidos, requererá a convocação de Assembleia Geral de Credores, que será realizada na forma mais célere, eficiente e menos onerosa, preferencialmente por intermédio de manifestações por escrito dos credores, previsto no artigo 39 da lei. Já as despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral correrão por conta dos credores referidos proporcionalmente ao valor dos seus créditos. Uma outra novidade é que a alienação de bens
ou a garantia otorgada pelo devedor a adquirente ou a financiador de boa-fé, desde que realizada mediante autorização judicial expressa ou prevista em plano de recuperação judicial ou judicial, não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico, com recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor. Ou seja, afasta a ineficácia prevista pelo artigo 129 da lei. A nova legislação acrescentou formalidades à venda de bens do ativo não circulante que antes não eram exigidas. Bom, agora vamos falar sobre o não pagamento do plano de recuperação. Quando a empresa em recuperação deixa de cumprir o plano, é importante verificar em qual momento isso ocorreu. Se não pagamento ocorreu dentro do prazo de 2 anos da concessão, o juiz de ofício deve convolar a recuperação em falência. Mas se o não pagamento ocorrer após os 2 anos da concessão, ou seja, depois do encerramento da recuperação, o credor prejudicado vai escolher qual ferramenta usar. Se vai ingressar com uma ação de execução ou com pedido de falência, conforme artigos 61 e 62 da lei. Sobre o financiamento do devedor e do grupo devedor durante a recuperação judicial, chamado DIP. DIP a expressão quer dizer Debtor in Possession, que é um instituto o Debtor in Possession Financing, que já é regulado na legislação falimentar dos Estados Unidos, que é uma modalidade no financiamento para a empresa que está em recuperação judicial, ou seja, que já possui um plano aprovado ou em andamento para o pagamento de suas dívidas, para suprir a falta de caixa presente na empresa para financiar despesas operacionais, com pagamento de fornecedores, salários, despesas administrativas, etc. Esse instituto permitiria que a empresa em recuperação não apenas tivesse acesso a linhas de crédito, mas haveria regulamentação para esse acesso. Embora a possibilidade de financiamento já fosse permitida antes da alteração trazida pela lei, não havia descrição das formalidades que deveriam ser seguidas, apenas um tratamento favorecido no caso de convolução em falência. Por essa razão, entendemos que só agora o instituto chamado DIP, como foi pensado na legislação americana, é previsto na legislação brasileira. O artigo 69A da lei, alterado já em 2020, aborda o tema, descrevendo que, durante a recuperação judicial, o juiz poderá, depois de ouvido o comitê de credores, autorizar a celebração de contrato de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros pertencentes ao ativo não circulante, para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos. A natureza da contratação do financiamento mantém sua natureza extraconcursal nos termos do artigo 84 da Lei 11.101/2015, se houver convolução em falência. O juiz poderá ainda autorizar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia original, ficando limitado ao eventual excesso resultante da alienação do ativo, objeto da garantia original. Caso a recuperação judicial seja convolada em falência antes da liberação integral dos recursos, o contrato de financiamento será considerado automaticamente rescindido e as garantias constituídas das preferências serão conservadas até o limite dos valores efetivamente entregues ao devedor antes da data da sentença que convolar a recuperação judicial em falência. Temos agora que falar sobre a convolução da recuperação judicial em falência. O artigo 73 da lei, já alterado pela lei de 2020, prevê que o juiz pode converter a recuperação judicial em falência pelas seguintes razões. Letra A, por deliberação da Assembleia Geral de Credores. Letra B, pela não apresentação do plano de recuperação no prazo de 60 dias, contados da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Letra C, quando houver sido rejeitado o plano de recuperação judicial pela Assembleia de Credores, depois de todas as possibilidades previstas nos artigos 56 e 58 da lei. Letra D, por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, dentro do prazo de 2 anos da concessão. Letra E, por descumprimento dos parcelamentos deferidos no artigo 68, que é do DIP.
Na convolução da recuperação judicial em falência, todos os atos de administração, endividamento, oneração ou alienação realizados no curso da recuperação judicial são considerados válidos para a falência. Da mesma forma, todos os créditos habilitados na recuperação judicial considerar-se-ão habilitados no juízo universal. Também temos o plano especial. O plano especial de recuperação judicial respeita todos os requisitos da recuperação judicial ordinária, com algumas peculiaridades. Em primeiro lugar, são legitimados para requerer o plano especial as micro e pequenas empresas. A definição de microempresa e pequeno porte é dada pelo texto do artigo 3º, inciso 1 da Lei Complementar 123/2006, ou seja, a microempresa é aquela que tem faturamento bruto anual de até R$360 mil, e a empresa de pequeno porte é que possui faturamento bruto anual acima de R$360 mil e até R$4.800.000. Ressalta-se que o MEI, que é a espécie de ME, é aquela com faturamento bruto é de até R$81 mil. Vide o artigo 18A da Lei Complementar 123. Além da ME e da EPP, o produtor rural poderá apresentar plano especial de recuperação judicial desde que o valor da causa não exceda R$4.800.000. Os créditos abrangidos pelo plano especial são todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais, os credores proprietários e o adiantamento dos créditos para câmbio. Além disso, a proposta está previamente definida pelo legislador, o que significa que os créditos serão parcelados em até 36 parcelas mensais, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros da taxa Selic, sendo que a primeira parcela deverá ser paga no máximo de 180 dias, contados da distribuição do pedido de recuperação judicial. O plano especial pode ser deferido pelo juiz sem que ocorra a necessidade de convocar a Assembleia Geral de Credores. O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções, nos termos do artigo 55, de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos, artigo 83, computados na forma do artigo 45, todos dentro da lei. O aumento das despesas e a contratação de empregados pelo devedor depende da decisão judicial, depois de ouvir o administrador judicial e o comitê de credores. Agora vamos falar da recuperação extrajudicial. Como requisitos, deve o devedor preencher os mesmos requisitos exigidos para a recuperação judicial, ou seja, exercer atividade empresarial de forma regular há mais de 2 anos, lembrando que, de acordo com esse requisito, o devedor necessariamente precisa exercer atividade empresarial, ou seja, profissionais liberais, sociedades simples e cooperativas não poderão ser beneficiadas pela recuperação de empresas, já que não exerce atividade empresarial. Além disso, a atividade empresarial precisa ser regular, que significa que a atividade deve ter sido registrada na junta comercial. Não ter sofrido falência, mas se tiver ocorrido, que possua declaração de extinção das obrigações, não ter obtido a concessão de recuperação judicial nos últimos 5 anos, não ter sido condenado o empresário individual, o sócio controlador ou administrador em crime falimentar. E notar também que esses requisitos apenas serão verificados se houver homologação judicial da proposta, porque do contrário não vai ter essa verificação. Sobre os créditos não atingidos, ele não atinge esse plano extrajudicial. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, o credor de contrato de arrendamento mercantil, o proprietário ou promitente vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de revogabilidade e retratabilidade, inclusive em corporações imobiliárias, o proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. O crédito decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, o crédito tributário, porque a empresa de recuperação tem direito ao parcelamento dos termos do artigo 155-A do CTN, e os parágrafos 3º e 4º CTN, crédito de natureza trabalhista e decorrentes de acidente de trabalho, salvo se houver negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional. Sobre o plano, ele não pode contemplar o pagamento antecipado das dívidas e nem totalmente desfavorável a alguns credores. Além disso, possui alguns limites, como na alienação de um bem objeto de garantia real, a supressão da garantia e a sua substituição somente serão admitidos mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.
Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada com parâmetros de indexação para a correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente a previsão diversa no plano de recuperação judicial. Uma vez que o plano esteja concluído, ele deve ser submetido à homologação judicial se houve concordância de credores que representem mais da metade dos créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial. E essa homologação, nesse caso, é a única forma de atingir os credores que não aprovaram o crédito. Por outro lado, se todos os credores atingidos concordaram com a recuperação, a homologação será apenas facultativa. A utilidade da homologação da proposta não é atingir os credores e sim impedir a desistência de algum credor que assinou a proposta. Para isso, precisaria da concordância de todos os demais credores. A recuperação extrajudicial não será possível se já estiver em andamento uma recuperação judicial ou ainda se nos últimos 2 anos já houve homologação de outro plano de recuperação extrajudicial. A homologação de plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações e execuções e nem impedirá a decretação da falência a pedido dos credores não subordinados ao plano. Da sentença que homologa a recuperação extrajudicial, cabe a apelação, que será recebida apenas do efeito devolutivo. Sobre a homologação da recuperação, segundo o artigo 163, parágrafo 6º da Lei 11.101, a homologação judicial facultativa ou obrigatória, tanto faz, seguirá o mesmo procedimento, ou seja, na petição inicial, o devedor apresentará a proposta devidamente assinada por todos ou por credores que representem pelo menos 1/3 de todos os créditos de cada espécie abrangidos pelo plano de recuperação extrajudicial e com um compromisso de, no prazo improrrogável de 90 dias, contar a data do pedido, atingir o quórum de mais da metade dos créditos atingidos em cada espécie, por meio de adesão expressa, facultada a conversão do procedimento de recuperação judicial a pedido do devedor, juntamente com requisitos do artigo 46 e 161 da lei. Também deverá apresentar, juntamente com a exposição de sua situação patrimonial, as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e as levantadas especialmente para instruir o pedido, os documentos que comprovem os poderes dos subscritores para anovar ou transigir, a relação nominal completa dos credores, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente. De acordo com o artigo 164, assim que o juiz receber a inicial, ordenará a publicação digital eletrônico com vistas a convocar os credores do devedor para a apresentação de suas impugnações ao plano de recuperação extrajudicial. No prazo do edital, o devedor deverá comprovar o envio de carta a todos os credores sujeitos ao plano, domiciliados no Brasil, informando a distribuição do pedido e as condições do plano e prazos para impugnação. Os credores poderão apresentar as suas impugnações, podendo alegar mais da metade dos créditos, no caso da homologação obrigatória, a prática de qualquer dos atos previstos no inciso 3 do artigo 94, ou descumprimento dos requisitos previstos na lei. Note que a impugnação não pode tratar da proposta em si. Quando houver a apresentação de alguma impugnação, o devedor terá 5 dias para se manifestar. Caso os requisitos sejam presentes e o juiz verifique que não houve simulação de créditos ou algum vício na concordância dos credores, homologará a proposta. Comprovado o quórum do parágrafo 7 do artigo 63, o juiz pode ratificar a suspensão das execuções e dos prazos prescricionais previstos pelo artigo 6º da referida lei, exclusivamente em relação às espécies de créditos por ele abrangidas. O recurso cabido da decisão que indefere ou defere o pedido de homologação é a apelação, que será recebida apenas no efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 164, parágrafo 7º da lei. E chegamos ao último tópico da recuperação, que é uma análise econômica do direito aplicada à recuperação de empresas. A análise econômica do direito é uma proposta de aplicação dos princípios econômicos na elaboração e aplicação das normas jurídicas, aproximando-se a economia do direito com o objetivo de conceder incentivos para reduzir prejuízos, levando em conta que os recursos financeiros são limitados.
Os aplicadores do direito precisam desses conhecimentos para analisar as consequências econômicas de suas decisões. A origem da análise econômica do direito pode resumir da seguinte forma. Primeiro, antes de 1830, direito natural e posteriormente ligado ao utilitarismo, tendo como principais expoentes David Hume e Adam Smith. Em 1830, segunda fase, 1830 a 1930, a escola histórica alemã, tendo como principais expoentes Thorstein Veblen e John Commons. Final de 1940, na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago, com Aaron Director. E a partir daí, seguindo os grandes autores, tais como Ronald Coase, em 60, que publicou o artigo O Problema do Custo Social, Guido Calabrese, 61, pela Universidade de Direito de Yale, que desenvolveu a teoria de que é necessário equilíbrio entre os preços dos bens e os custos totais da produção e que as atividades de risco devem arcar com prejuízos causados por elas, que é o controle das externalidades negativas. 73, com Richard Allen Posner, com a obra Economic Analysis of Law, ou Análise Econômica do Direito, segundo o qual as regras da Common Law estimulavam as pessoas a se comportar de maneira a maximizar a riqueza da sociedade. A análise econômica do direito pode ser aplicada em qualquer ramo do direito, inclusive na recuperação e na falência. E dentro da recuperação judicial, encontramos vários agentes que buscam obter os melhores resultados possíveis. São eles o devedor, que pretende a aprovação do plano de recuperação pelo menor custo de operação, menor custo reputacional, os credores atingidos, que pretendem receber seus créditos o mais rápido possível, com o menor parcelamento possível, e os credores não atingidos, que precisam suportar a espera do stay period para buscar a satisfação dos créditos. Por outro lado, o legislador, o juiz, o administrador judicial precisam propiciar um ambiente onde ocorra a cooperação dos agentes, que compreendem que o insucesso da recuperação, com a consequente decretação da falência, causará um prejuízo maior para todos os agentes envolvidos. A compreensão de três grandes princípios ajudará ao êxito do processo de recuperação de empresas. Princípio da função social da empresa, princípio da preservação da empresa e princípio da superação da crise econômico-financeira. A função social da empresa é extraída do artigo 170, inciso 3 da Constituição Federal, relacionado com a função social da propriedade e também expressamente encontrado nos artigos 116 e 154 da Lei 6.404/76, aquelas sociedades anônimas, que aponta que o acionista controlador e o administrador devem agir de acordo com a função social da empresa. Essa função se observa claramente no objetivo claro de oferir lucro, ao mesmo tempo que se preocupa com investidores, acionistas, empregados e fornecedores. Por outro lado, o princípio da preservação da empresa é explicado pela compreensão de princípios fundamentais protegidos pelo artigo 1º da Constituição Federal, tais como dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho da livre iniciativa, e entende-se claramente que quando a empresa deixa de realizar sua atividade pela declaração de sua insolvência, a falência, além dos prejuízos evidentes à própria empresa e seus sócios, empregos serão perdidos, pessoas desempregadas que a deixarão de consumir, a redução do consumo que vai gerar perda de outras atividades, credores que deixarão de receber, etc. Evidentemente que a manutenção da atividade não deve ser a qualquer custo, já que algumas vezes a decisão ocasionará a postergação da quebra da empresa, fazendo assim com que se tenha maior perda do valor dos fatores de produção e maior prejuízo para vários agentes do processo. Por fim, o princípio da superação da crise econômico-financeira, profundamente ligado aos princípios anteriores, compreende que a manutenção empresarial pode ser o modo mais eficiente para o direcionamento de recursos, preservando-se o interesse dos trabalhadores, o que pode ser observado no poder de voto da aprovação do plano de recuperação, bem como nos limites da proposta, artigo 54 da Lei de Falências. Da mesma maneira que se reconhece a proteção a credores, já que eles podem ou não aprovar o plano de recuperação. A aplicação desses princípios por todos os agentes da recuperação judicial pode, de fato, viabilizar a manutenção da empresa como o melhor caminho para os agentes envolvidos. Então, pessoal, a gente ficou por aqui. Então, esse foi o capítulo que tratou sobre, o episódio que tratou sobre a
a recuperação de empresas e voltaremos depois para tratar de outros temas da área empresarial e fora dela também. Um abraço, tchau, tchau.